São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão, estou aqui mais uma vez pra gente conversar hoje sobre um tema aí que esse eu acho que eu nunca vi um episódio, esse é mais raro da gente encontrar, né? Então você já tá vendo aí no título, a gente vai falar sobre a perda gestacional e como viver esse luto, né? E para participar aqui comigo hoje, nós temos Reno e a Bela, esse casal maravilhoso, pai do João, do Felipe e de um outro bebezinho aí que a gente vai escutar um pouco a história hoje, né? Gente, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o convite, por disponibilizado, ter deixado o João em algum lugar por aí solto, né? Pra poder vir aqui. Tá cuidando do pessoal aí. Obrigado, é isso mesmo. Vocês já participaram, né, algumas vezes, então já estão familiarizados. Vini hoje tá na gravação, seja muito bem-vindo. Primeira vez, Vini? Segunda, né? Comigo é a primeira, né? Só pra garantir. Então. Já tenho experiência aí. Pessoal, e antes da gente começar, eu queria agradecer muito os nossos colaboradores. Se você é um colaborador e tá escutando esse episódio, saiba que ele só acontece por conta de você, né? A gente pode ter a estrutura e, enfim, todos os recursos para poder gravar. Então, muito obrigado. Saiba que você está sempre nas nossas orações. E se você tem algum jeito de colaborar com a Rede de Missão, né? Lembre sempre de rezar por nós, mas se você quer contribuir também financeiramente para apoiar esse projeto, manda uma mensagem pra gente, né, no Instagram, que a gente manda um link para onde você pode fazer tudo aí, ver todos os projetos. Hoje, por exemplo, além da gravação desse podcast, a gente está tendo ali a primeira reunião do nosso grupo de estudos de Teologia do Corpo. Então, ele é presencial em Brasília, né? Mas nós temos aí 39 pessoas inscritas para participar desse grupo. Então, é uma coisa que só é possível por conta da colaboração, né? Então, assim, muito obrigado mesmo. Ok? Caramba, não sabiam que eram tantas pessoas, que coisa boa. 39. Sabia que eram muitas, mas me surpreendeu. E esse, como não é para casais, né? É aberto para qualquer um. Todos. Para todos. Então, teve bastante inscrição mesmo, assim. Tivemos que pegar uma lista e tal. A Monique tá lá coordenando, por isso que ela não pôde vir participar hoje, né? Mas, enfim, vamos lá. Igual eu falei, a gente vai falar hoje sobre a perda gestacional, né? Que eu acho que é um momento... Ele é muito difícil, assim, porque... uma vez eu li isso em algum lugar, não vou lembrar onde foi, mas... cara, ninguém que não viveu isso entende muito bem o que fazer, né? Porque, beleza, assim, não é a mesma coisa que você ter um filho aqui, olhar ele, pegar ele e perder, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que pode ser ignorada. E aí as pessoas, às vezes, nem sabem lidar direito com esse luto, né? Então, assim, que a gente vive... E até eu mesmo tive uma experiência de que, quando vocês passaram por isso, a gente não tinha passado ainda. E de fora é até difícil você entender, assim... Só quando você vive que eu acho que você começa a entender um pouco mais o que é aquele momento ali, né? Sim. Então, assim, eu acho que para começar, vamos contextualizar um pouco. Acho que vocês podem contar um pouco a história mesmo, como é que foi a descoberta da gravidez, tudo mais, até... né, tudo que foi acontecendo aí. Pois bem. Eu não achei que eu ia ficar os olhos cheios d'água. emotiva. Mas enfim. Tá tudo bem, Bela, se precisar de um tempo. Não, eu tenho um lencinho aqui já. Aqui. Não foi proposital, mas tem na bolsa. Mas assim, só pra... fui na capela, né, antes da gente começar aqui. E na minha oração, eu dizia, né, pra Jesus que tudo, né? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente vive, de fato é pra Ele, né? Então, a gente chama de pequeno calvário, né? Esse tempo que a gente viveu na nossa família, né? Que foi da perda do nosso primeiro filho. E aí hoje eu tô gestante, né? Do Felipe, já mais pra reta final. E enfim, tá tudo bem, graças a Deus, tudo saudável, mas eu sinto uma fraqueza, assim, sabe? Tipo uma falta de apetite e tudo. Eu falei, meu Deus...
é para ti. O que eu vivi, fazendo uma memória, né? Eu quero dizer que você está fazendo memória lá da primeira gestação, tudo que eu vivi e que as dores, enfim, no corpo e na alma foram para oferecer para ele, né? Para que nós vivemos, enfim, para nos unirmos a ele nas suas dores, né? Como São Paulo fala. Em uma das cartas, não me lembro, né? Que completamos na nossa carne aquilo que falta, né? No sofrimento de Cristo. Eu não tô falando com as palavras certas. Tá tudo bem. Mas procurem que quando tá bonitinho, como São Paulo diz. Mas é isso. Né? E não que tenha faltado absolutamente nada, né? No sofrer de Cristo por nós. Mas nós somos convidados a partilhar, né? A partilhar, a viver o Calvário e a viver a ressurreição, né? Dia a dia. Ô, Bela, só que eu lembrava, quando a gente marcou, né, esse episódio, e eu lembro que a gente fez um episódio sobre o sofrimento, né? Que o Reno participou, e eu lembro que naquele episódio eu falei assim, cara, eu nunca sofri. E a Monique não tinha perdido o bebê ainda, né? E aí, vindo pra cá, eu comecei a pensar assim, eu acho que foi o primeiro grande sofrimento, assim, na minha vida, né? E que a gente passou pela Monique, depois eu vou contar aqui também, conforme o episódio for passando, mas... E aí eu lembrava, porque o Reno tava nesse episódio de sofrimento, né? E aí foi quando eu comecei a pensar assim, cara, eu acho que esse foi o primeiro grande sofrimento da minha vida, assim, que é algo que mexe mesmo nesse sentido, de mudar sua perspectiva de tudo, né? Então eu acho que eu tive uma mudança dessa no parto do Tomás, que foi bem difícil, mas assim... ainda, vamos dizer, no final deu certo, vamos dizer, né? Mas na perda gestacional foi algo que mudou um pouco a minha percepção até do sofrimento, assim, e como as pessoas ficam durante alguns dias e tal, uma coisa que eu não tinha noção de como era, né? Porque, igual eu falei naquele episódio, assim, eu não lembrava de um momento em que eu tinha sentido isso. E foi algo que aconteceu na perda gestacional da Monique, né? Mas é isso. Aí, só pra fechar o que eu tava falando, que hoje, né, as poucas dificuldades, né, não são muitas, da gestação de hoje, a gente oferece, de fato, né? E aí eu fiz memória, então, ali rezando antes de vir pra cá disso. Falei, Senhor, é tudo teu, né? Que o Senhor me dê sempre a coragem, a boa vontade de viver, de te entregar tudo, né? Se é um sofrimento no corpo, um pequeno, um grande, enfim, que a gente possa, de fato, né, entregar. Enfim, só pra partilhar isso. Começa você a ver que o Renan é mais assertivo, mais objetivo. Não, mas isso que você tá falando é muito bom mesmo, porque eu acho que tem coisas que são muito difíceis de você compreender sem você viver, né? A gente vai tentar falar aqui, mas, cara, igual eu falei, eu tive essa experiência de ver pessoas com vocês, aconteceu também com os padrinhos do Tomás, né? E só quando você vive que você começa a olhar, assim, né? Mas tem algumas coisas que mudam quando a gente pode tocar na experiência do outro. E tiveram algumas coisas que aconteceram durante, né, que a gente vai falar, mas isso é bom da gente escutar, né? Então, às vezes tem alguma mãe que tá grávida aí, ou até, não precisa estar grávida, tá com uma criança tocando terror aí. E aí, às vezes, a gente poder falar assim, cara, pensa se essa criança não tivesse aí, né? Que é algo que a perda gestacional traz, né? Que é tipo, cara, você tem toda aquela ansiedade, aquela felicidade. No caso de vocês ainda foi a primeira gestação, né? E aí, de repente, você vê que, tipo, não tem mais, sabe? Então, é algo que te motiva mesmo, assim, para as próximas. Agora, né, que você tá falando, poxa, tô enjoada. Mas, assim, pô, graças a Deus eu tô enjoada, porque, né, vai vir, assim, o Felipe vai vir e tudo graças mais. a Deus. Mas vamos lá, isso. Bom, na verdade, assim, a gente casou em 2019, né, em maio, e em pouco tempo a Isabela engravidou, né? É curioso a gente pensar que o primeiro filho a gente perdeu, né, digamos assim, porque quando a gente casou, a gente tinha uma preocupação, né, de pensar, e agora, né, você vai ver o primeiro filho, casou, você casa com toda a certeza da sua vocação, mas quando, no nosso caso, né, quando a gente pensava no filho, a gente pensava, meu Deus, mas será, né? Será que é isso? E aí nós tivemos ali uma primeira eu diria dificuldade, mas quando a gente pensava no planejamento familiar, né, pensava em maternidade responsável, a gente se perguntava, fala, Senhor, como é que é, agora na prática, como é que é isso, né? Como é que é compreender a responsabilidade? A gente tinha alguma preocupação de ordem pequena, menor, que era de ordem econômica. A gente pensava, será que a gente
Será que é responsável ter um filho agora e tudo mais? E várias inquietações que depois a gente compreendeu que eram infundadas, né? Embora fosse a melhor das intenções, a gente percebeu que era, além de uma imaturidade, eram receios, enfim, qualquer coisa, mas que foi perdendo sentido cada vez mais. Né? Sim. E a gente tinha consciência plena de como viver a abertura à vida, né? Só para dizer assim, que nós caminhamos, graças a Deus, né? No grupo de estudo de namorados, né? Da rede, o date, a gente estava juntos. E foi um grande divisor de águas, um segundo grande divisor de águas na nossa vida. E, então, assim, de fato, Deus nos transformou, nos formou, né? E mudou as nossas vidas ali. Então, a gente casou com a consciência. Fazendo tudo certo, né? Digamos assim. Mas foi uma inquietação que logo no início a gente teve, que é diferente, né? É diferente. Você casa, tipo, beleza, sei tudo certo. Mas quando casa, aí você fala, tá bom, então é o que o Reno falou, né? Agora, como viver? A gente enxerga essa preocupação aqui financeira na época, né? E aí, um pouquinho depois a gente pensou, mas pela questão financeira a gente nem teria casado. Pelo contexto real, né? Ali da nossa vida familiar que começava. É porque quando você é jovem, você tem muitas ideias, mas quando você tá namorando, enfim... E aí, quando você casa e que tudo aquilo que você fala é posto à prova, exatamente. Essa é a hora que pega, né? Isso. Então, assim, até hoje a gente sente isso. Então, por exemplo, agora a Clarice chegou, é a segunda filha. E aí você sempre fala, abertura à vida, vários filhos, essas famílias numerosas são lindas e tal. Não é o que, vamos dizer assim, né? Tem famílias que não vão ser numerosas, mas famílias numerosas são lindas e automaticamente você fala isso, eu já começo a pensar, cara, é lindo, mas se o terceiro vier, tipo, já... Como é que eu vou fazer? Na hora que o negócio pega, né? E eu acho que isso é até engraçado que, cara, é uma grande diferença talvez da quantidade de pessoas que nós temos em grupos jovens para a quantidade de adultos firmes na fé que a gente tem vivendo, porque... Cara, é difícil colocar essas coisas em prática, isso que vocês estão falando. É muito difícil tu chegar e falar assim, não, é isso mesmo, agora tudo que eu falava na teoria eu vou colocar em prática. Tipo assim, é o desejo de viver realmente de forma responsável, né? Você pensa, mas agora, né? Como é que é? É responsável isso? Isso é irresponsável e tudo mais. E bom, no começo do casamento a gente tinha a gente se viu diante da situação, né? Estamos casados. E aí a gente pensava, meu Deus, tá, beleza. A gente ficou abertos, né, à vida, vivendo tranquilamente, mas sempre pensando aquilo, né? E aí, assim que a gente casou, a gente entrou no grupo de estudos para famílias, o YouFamily, que existia na época, né? E o grupo já caminhava, já tinha alguns, já estava andando. E nós chegamos justamente num contexto em que eles estavam estudando sobre abertura à vida, paternidade responsável e tudo mais. E assim que a gente entrou, que escutava as pessoas dando testemunho e elas falando, a gente começava a perceber ali, né, em outra pessoa, né, na tua mesma circunstância, como é que ela se punha diante das coisas, tu pensava, né, Deus está falando. E aí logo muito, muito rápido, né, essas coisas, esses receios nossos, eles se foram, assim. E a gente pensou, não, né, está claro. E aí pra gente também se tornou muito claro que, se a gente tinha, se era o tempo de casar, não faz sentido também, né, se nós tínhamos condições de casar, né, não há porquê. Na nossa realidade não havia porquê não ter filho, não havia uma irresponsabilidade nisso. Né? E a condição financeira, assim, pensando por ela, a gente de fato não teria conseguido. Exatamente. Né? Porque a gente, quando a gente foi casar, enfim, falando bem resumidamente, a gente fez um casamento por adesão. Assim, que os convidados pagaram seu próprio jantar. Então, assim, foi uma ideia que nos incomodou no início, porque a gente fica sem graça no início, mas depois a gente pensou, não, Deus nos chama a viver na simplicidade dessa forma. E de fato ele nos surpreendeu assim de maneira abundante, né? E fomos muito felizes e todo mundo participou, tenho certeza que também, porque ninguém paga um negócio para isso e não tá feliz com aquilo, né? Enfim, ninguém era obrigado, claro, enfim. E então a gente viu assim, cara, olha o obstáculo que a gente tá colocando aqui, né? Que bobagem. Deus vai nos dar a condição se ele quiser, ele só manda um filho se ele quiser, né? Sim. Toda pessoa é querida por Deus, né? Toda pessoa que vem à vida é pensada com carinho por Deus. Não importa quanto dure, né? Isso tudo foi um processo até rápido, digamos, né? Nós casamos em maio, a gente voltou, já entrou no grupo de estudos, já escutou isso, e seguia em oração por essas tudo que inquietava, assim. E dizemos, não, Isabela, então é isso. Né? Não há motivo. Não há motivo justo, né? E aí seguimos, então vamos. Lá em casa esse processo durou, sei lá, uns 10 minutos. 10 minutos. Eu tava com a Monique, né? Comecei a
fazer aquela conversa, ela falou assim, amor, já é meu dia fértil. Aí eu sentei assim, eu olhei pro lado, olhei pra cima e falei, e tu chique, qual que é o problema de ser teu dia fértil, pô? Aí ela, não, planejamento. Assim, eu não tô falando que não funciona, que não é importante e tal. Eu tô falando que pra gente... eu levantar um pouco? Tô falando assim, que pra gente, na hora, não fazia sentido. Eu falei, e aí, que é teu dia fértil? Ela, não sei o que. Eu falei, pô, eu tenho 23 anos, tu tem 23 anos, eu trabalho, o que falta aqui nesse planejamento? A gente fez um caminho, discerniu a vocação, se casou, tá pronto pra coisa da família, não tá. Isso era tipo assim, a gente tinha acabado de voltar da lua de mel, quando deu esse primeiro período fértil dela, tinha uns 20 dias de casado. Oxe, meu amigo, 20 dias de casado eu vou ficar... preocupando, né? Pulando o dia de não sei o quê. E foi bem isso, assim, porque aí casou em maio, e em junho a gente entrou... já em maio a gente entrou no grupo, né, de estudos. Junho. E aí a Isabela engravidou. Isso, no fim das contas, né? Foi em julho. Em julho ela engravidou. E daí aquela alegria, né? Quando a gente percebeu logo, na verdade, a gente percebia na Isabela, assim, as diferenças. O corpo mudou muito rápido. E a gente já falou, Isabela, acho que você tá grávida e tudo mais. E daí fizemos um teste, descobriu que estava positivo, aí foi ao médico, enfim. E aí a gente foi ao médico, fez o ultrassom. Por acaso, até, né, na verdade, nem era um dia de ultrassom, a gente foi à consulta e conseguiu fazer um ultrassom nesse dia, conseguiu marcar um ultrassom. Tipo assim, eu marquei com o primeiro médico que tinha agenda, e falei, não, depois eu resolvo que médico que vai ser, etc mesmo, marquei lá, e aí ele já pediu uma ecografia, né, inicial. E às vezes os médicos nem pedem, né, a depender, porque eu tava com 6, 7 semanas, tava muito no início. Então, eu tinha feito um teste de farmácia, nem o exame de sangue eu tinha feito ainda. Sim. O médico da consulta que me passou, né, o beta. E aí ele já me pediu. Com certeza uma providência divina também, porque Deus nos presenteou em poder ouvir, né? O coraçãozinho do nosso filho, por isso que eu tô falando exatamente disso, de falar da consulta e tudo, para mostrar como Deus vai encaminhando os detalhes, né? Deus fala nos detalhes. E aí, assim, a gente fez na própria maternidade, tinha um médico, na mesma hora, a gente saiu da consulta, foi lá e o médico tava lá, atendendo, e é o meu médico, enfim, meu obstetra até hoje. E aí, enfim, ele fez a ultrassom normal, escutamos, né, o batimento, não era tão forte, mas assim, a gente era leigo de tudo. Então, pra gente... Eram 5 semanas? Era 6, 7 semanas. Não, na primeira ultrassom. Tá. Então acho que eram 5 semanas, né? Então era tipo assim, nossa, porque nesse início ainda é mais difícil precisar. Já era um achado, a gente conseguia, na medida de consulta, a gente já fez o exame, e mesmo com 5 semanas a gente já pôde escutar ali o coração, né? Deus nos deu essa grande graça, né? Essa grande alegria mesmo, de conseguir de perceber a primeira vida ali que o nosso amor gerava, né? Exatamente. E o coraçãozinho batendo. E ele não falou nada, assim, ele é muito discreto, muito humano, né? Foi bem tranquilo, assim, e a gente também não... Mas é porque tinha um problema no coração já? Ou... Não, eu acho que... Nem dá pra saber, a gente disse que ele percebeu, né? Ele percebeu alguma coisa. Ele parecia perceber alguma coisa. Entendi. Que não tava mas foi muito certo, discreto. Assim. Tanto que ele falou, olha, semana que vem eu quero que você venha aqui de novo fazer um outro exame de ultrassom. E pediu uns exames. E ele mesmo pediu exames pra ela. Ele me pediu um outro beta pra ir alternando nos dias, enfim, um beta quantitativo. Pra ver acompanhar. Se tá aumentando, se tá diminuindo, exatamente. Né? Então eu saí com 2 pedidos de exame. E aí, bom, foi vida que segue. E assim, a gente é muito tranquilo, de uma maneira geral. E a gente não... Enfim, bom, e também nunca tinha tido filhos, né? Então pra gente, tipo... Não sabe tudo nada. Era muito novo. Não tinha muito o que desconfiar de alguma coisa, porque aquilo era tudo. A gente era ignorante naquilo, né? A gente ficou tranquilo mesmo. Foi viver a vida. E aí, nesse meio tempo, no fim de semana, a gente teve uma missão pela rede, que a gente foi pra Goiânia, com a Xanda, com a Lai, e ficamos lá na casa da Letícia e Davi. E aí lá eu tive um pequeno sangramento, mas que eu também não me assustei nem nada, bem, bem discreto mesmo, porque eu sabia que podia acontecer, da anidação, não sei o quê. Então, assim, nem mandei mensagem pro médico, nem nada. Tava bem, tudo tranquilo. E aí voltamos, né, pra Brasília. Desses exames do beta também é algo curioso, mas, tipo, eles sumiram lá com o meu exame, eu tive que repetir. Então, eu não tive acesso, assim, um pouquinho antes. Eu tive acesso no dia, na hora de ir pra segunda ultrassom. Entendi. Tipo, eu fui pegando, passei no laboratório, peguei o resultado e segui pra maternidade de novo pra fazer o exame e encontrei o Reno lá. Isso, e aí quando a gente voltou na semana seguinte, então, voltou de missão, voltou para repetir o exame,
Aí foi quando a gente descobriu, né? Que com 6 semanas descobriu a perda gestacional. No exame. No exame. Então foi bem rápido, Então né? nós Foi somos- tudo questão, muito questão rápido. de uma semana, assim. mais ou menos. Isso. Uma semana. Então, Eu não lembrava disso, assim. Foi bem rápido. Então, assim, por isso que eu falo como Deus cuida da gente nos detalhes, né? Porque no instante em que ele acalmou nosso coração em relação a receber os filhos, né? A Isabela logo engravidou. E no instante que nós descobrimos a gestação e fizemos o exame, provavelmente nós teríamos que marcar o exame para um outro dia, mas naquele mesmo dia, né? A providência nos permitiu fazer um exame ali mesmo. Com aquele médico. É Naquele importante contexto dizer também. não faríamos, né? Mas quis Deus que fizéssemos. Nos deu a graça de ouvir aquele coração bater para na semana seguinte a gente receber a difícil notícia de que esse filho né, não viria, não nasceria. E foi uma notícia difícil, né? O médico, inclusive, muito humano, assim, logo a gente percebeu pela reação dele que havia algo muito errado, mas não imaginou que seria uma perda, né? Você pensou que seria algum outro problema, enfim. E daí ele nos deu a notícia, né? Diz, olha, não gostaria de ser eu a dar notícia para vocês, mas infelizmente esse bebê ele não nascerá, né? Não vingará. E, enfim, contou que tinha perdido. E uma das coisas que ele disse marcou muito a gente, também foi um cuidado de Deus, né? A gente esperava, às vezes, até um tratamento algo mais distante, assim, e ele virou pra gente como um cuidado de Deus e disse assim, olha, eu sei que é um momento difícil para vocês, e a Isabela já né, chorando nesse momento, assim, mas eu sei que vocês podem ter outros filhos, mas eu reconheço que a dor da perda deste filho ele não se repete. Né? Esse filho não virá de novo. Então, vivam esse momento, enfim, e tal. E não deixe que ninguém diga para vocês que... Tipo, que não é um filho, né? Que não é um filho, alguma coisa do tipo. E a gente achou... Aquilo marcou muito a gente, né? De chegar, nossa, eu não esperava isso do médico. Sim. Entende? Ainda mais num contexto atual. E aquilo foi para mim um cuidado de Deus muito grande, né? E dali Deus, esse mesmo médico que Deus pôs no nosso caminho, ele mais adiante seguiu conosco, né? Fez o parto do João e segue hoje com o Felipe, enfim. E nesse mesmo dia que nós recebemos essa notícia, nós saímos de lá, né? Absolutamente abalados, fomos para casa, tentando compreender, digerir aquela situação. E era um dia que nós tínhamos também missão. Nós tínhamos uma formação sobre o credo lá na Imaculado Coração, no Parkway, e aí você ficou, meu Deus, eu estou abalado com essa notícia, e agora eu deixo de ir para a missão, o que eu faço e tudo mais. E aí nós dissemos, não, vamos, né? Não tem como não ir e tudo mais. E também isso é um cuidado de Deus, porque tudo que a gente dizia, falava sobre o Espírito Santo, né? Falava sobre o amor de Deus para aquelas pessoas, e tudo que nós dizíamos era Deus dizendo para a gente, né? E um consolo que ele nos dava ali. Para digerir inicialmente essa situação, né? Para, inclusive, um cuidado de Deus para tudo aquilo que viria depois disso. E assim, eu imagino que nesse meio tempo, vocês não começaram a planejar coisas no sentido assim de, tipo, não chegou a mudar um quarto, porque foi muito rápido. Sim, mas mesmo assim, eu acho que pra gente assimilar a notícia, é como se assim, seu corpo, é como se o seu corpo mesmo não reconhecesse aquilo que tá acontecendo, né? No sentido que você sai e você olha assim, tipo, sabe, até cair a ficha mesmo, assim, foi quando a gente passou, foi quando eu tive essa primeira sensação de, tipo, que você fala assim, cara, não sei se aconteceu, não sei, sabe? Tipo, é uma coisa muito, muito estranha, né? Sim. E parece que realmente só vai se concretizando, não sei se foi o caso de vocês, mas conforme você vai falando, né? E aí você tem que falar pra primeira pessoa que você vai avisar, e depois você começa a falar, e todo mundo vai sabendo, e aquilo começa a se concretizar na sua vida, assim. E aí você fala, cara, realmente tipo essa criança. Porque ali no primeiro momento porque vocês falaram que saíram em missão, né? Quando a gente descobriu também que a Monique tinha perdido, ela tinha marcado uma festa com as amigas dela que ela não via há muito tempo. E ela decidiu ir pra festa mesmo assim, né? E foi naquele primeiro dia. E ela não contou pra ninguém. Então, lá o pessoal ainda... Como a gente ainda ficou um tempo, né? A Monique ficou um tempo com o bebê. O pessoal ainda dava parabéns. Tinha os amigos dela que não viam ela há muito tempo. Tipo, como é que tá indo? E botava a mão na barriga dela.
Mas, assim, ao mesmo tempo você tem a sensação de que, cara, só começa a acontecer quando você começa a falar, né? E aí, eu comecei a entender um pouco mais aquilo que, em geral, eu, pelo menos, vejo mais em filmes. Eu não vivo muito isso, mas aquele negócio que fala, cara, que você precisa botar pra fora pra curar, às vezes, sabe? Tipo, porque você deixa aquilo ali preso e parece que aquilo não acontece, não aconteceu. Mas, assim, pô, aconteceu. E você precisa falar pras pessoas e avisar. E tem uma parte que você tá falando do México, né? Que eu acho é fantástico, porque esse luto da perda gestacional, algumas pessoas, quando você conta, talvez seja a reação que eu tive aqui, sem querer, sabe? Tipo, mas o que aconteceu? Tipo, tinha um problema no coração? Tipo, sendo que se eu chegasse hoje e falasse, pô, o Tomás, aconteceu alguma coisa com o Tomás. Tipo, cara, ninguém vai perguntar, mas por que ele morreu? Tipo, ninguém faz isso, né? As pessoas falam, tipo, sinto muito. E quando é uma perda gestacional, geralmente a gente fica procurando... E as pessoas têm essa tendência, igual eu fiz aqui, né? Tipo, a causa, assim, tipo assim, o que aconteceu, sabe? Tipo, parece que... O que explica isso? A gente não tá tão acostumado mesmo, assim, a receber essa notícia como uma perda mesmo daquele casal, enfim, dos pais, né? Então, e aí esse médico, óbvio, assim, ele também tá mais acostumado, deve passar por isso várias vezes, e aí você vê um peso que tem, né? Mas que bom que ele teve esse lado mais humano, né? Desse momento da notícia, né? E eu acho que, na verdade, eu já esperava quando ele veio conversar, né? Eu já esperava ele me dizer o seguinte, não, fique triste, outros virão. Eu já esperava ele me dar essa notícia, eu já... Mas ele justamente o que eu não esperava, né? O que ele disse aquilo. E eu olhei pra ele e pensei o seguinte... Obrigado. Obrigado por entender, por compreender, né? Que há uma pessoa aqui, né? Que Deus nos concedeu um filho. E por que eu quis falar do contexto daquela preocupação inicial, os filhos e tudo mais? Porque daquela inquietação inicial, Deus nos deu, então, a paz para compreender que sim, que os filhos podiam vir a qualquer hora mesmo, né? Desejávamos aquele filho a qualquer hora. O filho, então, chegou. Deus nos deu uma semana, praticamente, né? De período de saber a notícia e descobrir que perdemos. E uma semana intensa de desejar, né? De desejar aquele filho. De dizer, eu quero este filho. Vocês chegaram a contar pros pais de vocês? Contamos pra todo mundo. As pessoas às vezes diziam, tipo assim, espera 3 meses, espera mais tempo, não sei o que, vingar e tudo mais. E a gente dizia, não, as pessoas vão saber de agora, porque elas precisam compreender que elas precisam viver conosco essa alegria, né, do filho que vem, e de agora aprender a amá-lo, né, mesmo gestando, né, ele não é daqui 3 meses que ele vai ser alguém, ele já é alguém de agora, né, alguém desejado por nós e alguém sonhado por Deus. E a gente sabe que existe meio que uma cultura, assim, né, que as pessoas ficam com receio, tipo, de não contar, né, no início, esperar os 3 meses, sei o quê, ficam com medo de contar, tipo assim, sei lá, alguém vai agorar. Sei lá, as pessoas coisas pensam, assim, né, enfim, mas a gente tinha escutado o suficiente de Deus, né? Principalmente na nossa caminhada da rede, para entender que não era uma vida que precisava ser anunciada e celebrada. A gente não tinha contado assim, tipo assim, para todo mundo ainda. Sim. Mas muita gente já sabia. Enfim. E é isso, assim, né? Para nós foi uma alegria mesmo. Claro, um misto de, tipo, caraca, que responsabilidade. Enfim, acho que a maioria das pessoas vive quando você recebe a notícia de um filho, né? É um misto de alegria com, tipo assim, socorro, meu Deus, me ajude. Tipo, né? Teremos um filho. Tipo, pai, mas calma, como é que é? Como é que é ser pai? Cuida da criança. E eu acho que esse é um outro momento que a gente vê, né? Que aquilo que a gente fala no início que é a hora que você sai da teoria e vai pra prática, né? Da gente falar assim, olha, toda vida é uma vida, toda vida merece ser amada. E aí você tem que conformar não só a sua razão, não só uma decisão racional, mas também um desejo, um querer, né? Então é a nossa vontade. E aí por que eu digo isso? Porque talvez para os homens isso até seja mais difícil nesse sentido, porque como a gente não sente a gestação, eu falo para todo mundo assim, cara, o Tomás mesmo, eu senti quando eu peguei ele, quando eu vi ele ali, que eu falei, caraca, tipo, isso aqui agora é uma criança. E talvez com a Clarice foi mais fácil, porque eu já tinha vivido com o Tomás, aí eu talvez tenha sentido um pouco mais a gestação. Mas pro homem é muito mais difícil. Então, pra gente moldar não só a nossa razão de que aquilo é uma vida, mas a nossa vontade que aquilo é uma vida e que deve ser amada, é uma coisa onde eu né, na minha experiência, eu acho que precisa de muito, sabe? De um esforço mesmo, que teve
teve alguma coisa lá na escola e eu senti assim que um pouco depois que a Monique tinha perdido, eu não sei o que aconteceu, que eu falei, não, é porque meu segundo filho morreu. E aí eu usei esse termo, morreu, né? Uhum. E a Monique falou assim, tipo, olha, eu não gosto muito desse termo e tal. Eu falo, amor, eu sei, mas, tipo, eu preciso falar essa palavra, senão eu não vou compreender o que aconteceu, entendeu? Porque, às vezes, pro homem, isso é muito fácil eu esquecer. É muito fácil eu olhar e falar, meu segundo filho tá no céu e tal, mas... Hoje eu não falo mais, porque eu sei que é muito impactante, assim, eu sei que é ruim mesmo, eu não acho que você vai chegar sempre... Eu tenho 2 filhos e um morto. Tipo, pô, você não se apresenta assim, né? Mas naquele momento ali... Bem dramático, bem impactante, assim, né? Quantos filhos você tem? 2 vivos e um morto. Tipo, tipo, quem é o maluco que fala isso, né? Mas naquele momento ali, eu lembro que, de uma certa forma, eu precisava de um pouco dessa afirmação, né? Que era de conformar a minha vontade mesmo, de que, olha, eu tenho um filho que realmente tá no céu, sabe? Tipo, embora a minha razão... Sim. Tipo, beleza, ler isso é muito fácil, e falar é muito fácil, mas como que o meu coração age diante dessa informação, sabe? E pra mim foi um momento importante. Eu falei pra ela, cara, eu preciso falar coisas desse tipo, porque senão eu não vou acreditar, entendeu? Então, eu preciso viver um pouco, assim. E aí foi uma hora que eu falei pra ela, que pode parecer meio duro, né? Mas eu falo, cara, cada pessoa vive o luto de um jeito. E talvez pra você seja de um jeito que você não queira falar e tal, mas eu preciso que essa criança se fez carne por mais que 10 semanas no seu ventre, mas pra ela encarnar em mim como meu filho, tipo, eu preciso de outras coisas, sabe? Eu não tive ela, eu não tive um contato físico nenhum que, né, querendo ou não, a mãe tem. A Monique sentia, né, enjoo, etc. E ela sabe que é por conta do filho. O pai não tem isso. Então, na minha experiência, eu precisava encarnar aquilo de um outro jeito, sabe? E aí foi bem impactante quando eu falei pra alguém que meu filho morreu, né? mas a Monique não gostou. Mas, assim, eu falei algumas vezes, depois de umas 5 vezes, eu falei, tá, agora eu posso parar de falar, porque acho que eu já entendi. Assimilei, né? Consegui. Mas é um luto bem complicado. Né? É muito complexo, assim, de fato, é como você falava no início, né? A gente só sabe realmente vivendo a experiência, enfim. Bom, o Reno falando, né, disso de que Deus deu e Deus tirou. E isso pra mim foi, assim, muito, 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 muito transformador, porque eu sempre falo disso, quando vou falar, né, desse testemunho da perda do nosso primeiro filho, porque, por exemplo, eu tinha acabado de organizar a vida, digamos assim, então eu já trabalhava de home office já há bastante tempo, e foi uma luta pra mim até conseguir, tipo assim, ordenar as coisas mesmo. Você é uma hipster da pandemia, né? Foi antes disso. Aí, foi anterior, né? Então assim, mas foi um grande processo mesmo. E no ano do noivado, né? A gente ficou noivo por 1 ano e 3 meses. Então tudo aconteceu ali, sabe? Assim, nesse ano. Eu tava assim, passando por uma crise mesmo no trabalho. Tipo, não tava me enxergando mais ali na minha profissão e tudo mais. Enfim, eu sou advogada, né? E eu tinha um escritório na época com 2 amigos. E assim, foi um mega processo. E aí tudo aconteceu ao mesmo tempo. O noivado, a gente não sabia como é que ia ser o casamento no sentido material, né? A gente tinha muita tranquilidade de coração de que iríamos receber o sacramento do matrimônio e o que desse pra ser feito ia ser feito. O que não desse. Bastava a gente lá na igreja, tinha um Só que, obviamente, as preocupações vêm, né? Aí eu pensava, como é que eu... Tipo, beleza, mas eu preciso pensar no vestido. E a igreja vai ter decoração? Tipo, por mais que não, né? Por simples que seja, essas coisas passam pela cabeça, enfim. E essas coisas são importantes, né? Pra não parecer também que... Exatamente, Caramba, com certeza. É o momento, assim, da... É um momento... Nós queríamos que fosse o mais digno, perfeito possível. E por isso também começou, tipo assim, a me gerar um pouco de ansiedade. Então, foram várias coisas que me geravam ansiedade mesmo. Então, na época, eu tive que procurar uma ajuda psicológica, procurei direção espiritual, que era algo que eu já estava sentindo, assim, no meu coração, Deus me inclinando para isso, e veio no momento certo. Então, assim, foi um ano todo de transformação, de vivência, um ano muito bom, graças a Deus, né, de muitas batalhas, mas tudo foi se encaminhando. Aí, beleza, a gente casou, eu falei, Senhor, se eu tiver um filho, como é que eu vou, tipo assim, viver a rotina que eu vivo? Eu não sei, Senhor, eu não vou conseguir. Uma preocupação boba, né? E por que eu falo disso? Porque, óbvio, todo mundo passa por isso, gente. Quando você tem um filho, quando chega o 2º, 3º, enfim... Quando você está, sei lá, fazendo faculdade, vai fazer o TCC, quando você faz um mestrado, um doutorado, todo mundo passa por momentos grandes de mudança na vida, né? Seja o que for.
E aí eu me preocupando com isso, assim, a minha vidinha que eu tinha ordenado, né? E aí Deus deu a graça do filho, foi uma alegria, depois tirou. Eu falei, eita, Isabela, agora caiu a ficha, né? Do que é ser adulto, do que é ser casado, do que é a vida. Então eu digo que o principal... Começa a cair a ficha, né? Dessa Começa a cair a desse ficha. Então eu digo assim, que o principal ensinamento que Deus me deu, né? Deus trouxe na minha vida, falando pessoalmente, mas trouxe muitos, né? Na nossa vida conjugal, é o dom da vida, o valor do dom da vida, né? Então, assim, quando... Um pouquinho antes de casar, quando eu li o livro da Kimberly Han, né, O Amor que Dá Vida, eu lembro de ler um trecho, de ligar para minha mãe, assim, falando assim, mãe, eu tô lendo um livro e tudo mais, nananã, e eu fiquei assim, eu tinha uma inquietação de ter filho no início do casamento, assim, não uma inquietação assim que me tirava a preocupação mesmo, assim, falei errado, né? Uma coisa que ficasse pensando nisso, exatamente. Sim. Mas eu ficava assim, meu Deus, como é que é isso no início, não sei o quê. E aí, eu conversando com minha mãe, ela falou assim, Isabela, eu engravidei de você na lua de mel. E você foi um presente tão grande na minha vida. E assim, principalmente considerando o contexto dos meus pais, que eu não vou abrir o parênteses atrás, aqui. Né? Não, menino. 35 não, ele tá me trollando aqui. Ele sempre faz isso. E tu confirmou. 32, um pouquinho menos. Ela falou, tipo assim, foi o melhor presente da minha vida, você e tudo mais. E a minha mãe viveu um contexto difícil, assim, sabe? De, enfim, ali que sim não cabe existia aqui. uma dificuldade. Ficar falando, enfim, abriu parênteses, mas eu sei o quanto o dom da minha vida foi importante. Para minha mãe e para meu pai também, obviamente, enfim. E eu sei, obviamente falando assim, né? Não tô me achando, não. Mas a gente sabe o quanto um filho transforma. Né? E eu sei o quanto transformou na vida da minha mãe, o quanto ajudou ela a viver tudo que ela viveu, enfim. O quanto eu fui luz na vida deles, né? E aí eu falei assim, é como se Deus tirasse esse medo do meu coração. Ali, partilhando com a minha mãe. Quando minha mãe me disse isso, eu fiquei, meu Deus do céu. Olha só, né? Eu amo tanto a minha mãe, partilho tanto a minha vida com ela. E é isso, né? Que Deus me permitiu um filho no início, depois, enfim. E aí, então, eu fiquei com... Tipo assim, Deus ia tirando os medos do nosso coração, nessa época do noivado, nos formando. Mas, obviamente, como a gente disse, quando chega a hora do vamos ver, aí vem as caraminholas de novo. Beleza. E aí, Deus fez isso. Então, eu digo que o nosso filho me ensinou isso, né? O valor do dom da vida, né? Foi como se tivesse amadurecido, assim, anos ali, né? Nessa semana. No nosso segundo filho, eu lembro que a Monique, ela já ficava um pouco angustiada. Por exemplo, se vier outro muito próximo do Tomás, eu acho que era bom o Tomás ter, não sei, tipo, 2 anos pra vir um próximo. E eu falava assim, eu lembro de uma coisa que eu falava muito pra Monique, e aí a gente vê de novo, o falar e o viver o que você fala, né? Que era, eu falava assim, e se Deus só quiser mandar um filho pra gente? Sabe? Sim. Você tá tão preocupado, às vezes, com... que vai vir outro e você ainda tá amamentando. E se Deus só mandar um? Tipo, esse é o ponto. E, no fundo, ele não mandou só um. Ele acabou mandando o segundo, né? Até bem perto. O Tomás tinha pouco mais de um ano, foi em janeiro, né? não foi? Foi porque... Não, a gente descobriu em dezembro. Então o Tomás tinha 1 ano e... 1 ano e pouquinho, né? 2, né? 1 ano e 2 meses, mais ou menos. 1 ano e 2 meses, né? Então, assim, é bem perto um do outro. E eu falava isso. Então eu falava muito. Só que quando veio... meus pais têm uma preocupação muito, assim, que eu acho boa, né? Não vou falar que, meu Deus, é materialista e tal, mas é aquela preocupação de, tipo, lá em casa tem o quarto do Tomás e o nosso, tipo, onde é que a outra criança vai dormir e tal. E eu lembro que eles falavam tanto isso, e aí veio pra mim outras coisas, tipo, vou ter que pagar mais um plano de saúde. E que, beleza, são preocupações que você tem que se preocupar mesmo. Mas meus pais acho que falavam tanto isso, por uma preocupação que eles têm que ter, eu que não deveria ter deixado isso me tomar, né? Que eu comecei a ficar um pouco angustiado. E aí, quando a Monique perdeu, eu falei assim, cara, tudo isso era muito pequeno, sabe? Tipo, onde que vai dormir? A Clarice, sei lá onde é que ela tá dormindo lá em casa, pô. Se precisar, ela dorme lá na cozinha. Onde ela dorme, eu deixo, né? Onde ela dorme, ela deixa. Onde ela dorme, a gente coloca, né? Mas foi uma coisa, você falando que educou bastante, até pra Clarice, né? E aí eu lembro que teve um dia que, depois das coisas passarem, assim, os primeiros dias que eram muito intensos pra Monique, e aí acho que foi quando eu pude pensar um pouco mais na perda, e eu tava sozinho lá em casa, e eu entrei no banho e comecei a chorar, tipo, um tempo, assim, e aí quando eu terminei de chorar, eu lembro que eu só conseguia pensar assim, falar, né, na época não tinha Clarice, mas eu falava assim, muito obrigado porque você fez um pai melhor pros seus irmãos, e eu só conseguia rezar isso, assim, quando eu meditava, né. Sim. E aí eu vi que depois
cara, eu sempre falava da importância de meditar quando você tá muito estressado com seu filho, tipo, medita na perda dele, né? E depois que aconteceu a perda gestacional, cara, com Tomás, assim, não é que eu não me estresse, não é que não ter esses momentos, mas essa meditação, ela ficou muito melhor, porque eu falo, e aí eu sempre falava, né? Então, quando eu lembro do segundo bebê lá de casa, eu só consigo falar assim pra ele, eu falo, cara, muito obrigado, porque você deu um pai melhor pros seus outros irmãos, sabe? E que foi algo que me transformou mesmo nesse sentido de, tipo, cara, meus filhos precisam de outras coisas, né? Isso daí é óbvio que tem que me preocupar e tal, mas o ponto principal não tá aí. E é uma coisa que toma a gente mesmo. Eu tava lá e falava, meu Deus, a segunda criança, vou botar ela pra dormir aonde? O que eu vou fazer? Vou ter que desfazer, tipo, porque tem um escritório, dá pra te desfazer o escritório, não sei o quê. Quando a Clarice veio, eu falei, vai, tá... Coloca aí, lá do lado da geladeira. Que dó. Tem espaço. Espaço tem, né? Mas, assim, é realmente... É uma transformação gigantesca, né? Passar por isso. Sim. Enfim. E no caso do nosso primeiro filho, assim, ainda teve o pós, né? Disso eu lembro. Digamos assim, esse sentimento de perda, ele se estendeu por muitos meses, né? Vou deixar que a Bela conte essa parte, mas afinal de contas é na carne dela que as coisas aconteciam, né? Mas só um comentário que me ocorreu que depois eu vou esquecer. Há uma coisa muito interessante sobre a noção, uma dimensão da pessoa que eu acho que desperta, né? A partir do instante que você descobre que é pai. O pai com o filho na barriga é uma coisa, o pai com o filho fora é outra, completamente diferente, né? Mas é como se ele despertasse para ti uma realidade e começa a te fazer sonhar, desejar, se assustar, enfim, e desperta em ti muitos aspectos que você não conseguiria só imaginar. Mas no instante que você percebe, há um filho aqui, logo ele vai estar aqui fora, né? Você é responsável por ele em todos os sentidos. Aquilo começa a despertar em ti e exigir de ti, né, determinadas atitudes que vai te formando como pai. E há uma coisa muito engraçada que no instante em que quando o João, né, nosso segundo filho, quando o João nasceu, me remeteu diretamente ao primeiro filho, que no instante em que a Isabela gestava o João ali, eu conversava com o João na barriga, aquela coisa toda, e arrumávamos as coisas para que ele chegasse, arrumávamos aquela feliz espera, né? Também assim, um pouco, às vezes, estava sempre ficava um pouco apreensivo também por conta da primeira perda, você ficava um pouco, né, tenso ali também e tal, mas eu já nutria com o João dessa maneira a minha paternidade, né, para com ele, assim. Diferente, como você dizia, de como é que é a maternidade, né? E eu lembro que no instante que o João nasceu, que o médico trouxe o João, assim, que eu olhei pro João, eu tomei um susto tão grande. Era uma sensação muito, tipo assim, logo, eu falei assim, meu Deus, tipo assim, eu te acompanhei crescer na barriga da sua mãe, eu, tipo assim, achava que te conhecia, digamos assim, né? Aí, de repente, quando ele nasceu, era como se fosse estranho, sabe? Eu falei, eu pensava assim, meu filho, eu não te conheço. Tipo assim, eu não te conheço. E aí, tanto que eu dei quando ele trouxe o João, assim, eu dei uma paralisada, assim, olhando pra ele, ao mesmo tempo que eu contemplava, eu ficava assim. Aí a Isabela lá, né? Toda ela virou pra mim e eu falei assim, abençoa teu filho. Aí eu acordei assim, aí filho e tal. E aí eu fui de repente, né, e tal. E aí é engraçado, como eu acompanhei toda a gestação do João, e quando o João nasceu, eu tive essa assim, nossa, eu vou te conhecer agora mesmo e tudo mais. E no nosso primeiro filho, que a gente, né, viu ali o feijãozinho, né, bem piquitucho, o meu contato, a intimidade com ele foi de outra forma, né? É como se quando eu vi o João ali, é como falar assim, meu filho, na verdade eu acho que eu conheço mais seu outro irmão, que eu tive menos tempo do que você. Eu tô olhando, você tá meio estranho aqui pra mim, eu não te conheço. E quando eu vi, eu lembrei do primeiro filho assim, eu falei assim, nossa, sabe que choque que me dava as duas realidades assim? Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E tal. E aí, saca, a ficha vai caindo, aí tá ali, você começa a ver, me adaptei, o rosto do João é assim, e tal. E enfim, só queria fazer esse comentário. Né? É chocante mesmo, porque, né? Eu acho que o filho, quando ele nasce, de uma certa forma, você cria uma imagem na sua cabeça e a realidade não se adequa ao que você está pensando. E aí eu acho que a maturidade é justamente você falar, não, eu não tenho que ficar com o que eu tenho na cabeça, eu tenho que me adequar à realidade. Choque, né? É isso. E o filho que não nasceu,
de uma certa forma, ele vai ficar pra sempre na nossa mente. Então, assim, por exemplo, no nosso caso, de vocês também, a gente nem sabe o sexo, né? Então fica aquilo assim, tipo, cara, meu segundo filho, sei lá, o Tomás chora muito. Cara, meu segundo filho não chora muito, porque na minha cabeça, ele seria uma criança que não passaria por isso, sabe? Então acho que não, o filho que tá no céu, né? Ele não tem esse choque de adequação na realidade. Isso é até uma coisa engraçada, porque no segundo filho, eu experiencio isso com a Clarice, isso que você falou é muito verdade. Assim, o Tomás, eu sempre tô projetando ele pra frente pra algo que eu não vivi. Então, de uma certa forma, sempre o que eu penso choca com a realidade. E aí eu tenho que me adequar à realidade de o que é uma criança de 2 anos, porque eu não sei o que é uma criança de 2 anos até o teu Tomás. Com a Clarice, como eu já passei por essa fase, por exemplo, quando eu vejo ela chorando, quando eu vejo ela acordando muito de noite, eu falo, cara, é só uma fase, porque eu consigo, sabe? É muito louco isso. Então, assim, por isso que eu acho que conforme você vai tendo mais filhos, realmente fica mais fácil. Eu sei que, óbvio, tem pontos que ficam mais difíceis, mas assim, no geral, a criança em si, porque eu olho pra Clarice hoje, ela tá esperneando de madrugada. Eu olho assim pra falar, nossa, olha que coisa linda. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu já consigo olhar pra ela com 2 anos, entendeu? E aí eu vejo ela com 2 anos, eu vejo o Tomás com 2 anos. Tomás não acorda de madrugada, então, pelo menos não, assim, não frequentemente, né? Então eu olho pra Clarice e eu falo, cara, ela com 2 anos, ela não vai estar mais fazendo isso. Isso aqui é só uma fase dela. Então eu acho que, de uma certa forma, acontece isso, que o filho que a gente não teve, vamos dizer, né? A gente pode ficar sempre na nossa cabeça do jeito bom. E enquanto principalmente os primeiros filhos, eu acho que eles sofrem muito, né? Porque toda hora a gente tentando se adequar à realidade, às vezes bater de frente com o que a gente quer e como a realidade é, né? Mas você se prepara, acaba sendo uma tentativa e erro, né? Você pensa, tô tentando fazer o melhor aqui, mas você pensa, poxa... E agora eu acho que vocês já podem ver isso na segunda gestação, né? Você vai indo levando na segunda gestação, assim, de um jeito mais, tipo, pô... é mais tranquilo. Porque você já meio que sabe como é que vai ser, né? Então não tem mais tantos problemas. Tipo, lembra lá o medo do João de quando ele ia nascer. Que você falou, você pegou ele assim e falou, meu Deus do céu. Cara, quando eu peguei a Clarice, o Tomás, quando ele saiu, o parto, né, da Monique foi muito complicado, mas quando ele saiu eu comecei a chorar. Vão achar que eu sou super chorão, né? E sei lá, eu devo ter falado aqui 2 das 4 vezes. Escondido. Eu devo ter falado 2 das 5 vezes que eu chorei nos últimos 15 anos. Sabe? Chorou. Mas enfim. E aí eu chorava, velho, chorava. E a Monique tava anestesiada, né? E ela, tipo, por que você tá chorando? Eu falei, porque meu filho vai nascer. E aí eu lembro de eu pegar o Tomás assim, e aí acontece isso mesmo, de tipo, o que tá acontecendo? Que é você, tipo, que é isso? Que eu faço? É um misto de cara, você é meu filho. E você, mas é meu filho? É meu filho? Cara, é muito louco. E a Clarice, quando ela ficou muito tempo no canal vaginal, né, no parto, foi parto normal. E aí quando ela saiu, a cabecinha dela era muito... Parecia uma montanha, assim, né? Porque ficou muito pontudinha, tempo lá. assim, né? Mas... E eu olhei assim e falei, amor, parece um Simpson. E eu só conseguia rir disso, velho. Tipo, o mau momento... E eu amor, olha a cabeça dela. O mau momento da vida dele, ele me compadece. E aí eu só pensava, pô, a Monique pariu como é que é a Marge lá, que tem o cabelo azul grandão, pô. E porque tu vai fazer isso? Então eu olhava a Clarice e eu falava, cara, a cara do Tomás. Então, tipo, as ligações que você vai fazendo não é mais uma ligação de medo, de preocupação, são ligações de, tipo assim, cara, parece o Tomás. Tudo mais tranquilo, parece né? Vai os ficando mais Simpsons. É muito... E assim, e a Clarice, no pós-parto, deu muito mais trabalho que o Tomás, né? Ela foi pra UTI, etc. E foi uma coisa que o Tomás veio pro parto com a gente lá, prontos, bonitinho, né? Então... Mas é muito louco isso. Gente, é muito engraçado isso. Estão partilhando. Mas conte aí sobre o pós. O pós-notícia. Você vai me ajudando, né? Puxar seu objetivo. Bom, e eu tive um aborto retido, que é a mesma coisa que a Moni teve, né? Também. Bom, até então nunca tinha ouvido falar, então eu não tive nenhuma dor no sangramento, não sei o quê. Como eu disse, só tive o sangramentozinho lá no fim de semana, né? Que a gente, né? Que eu já sabia que tava grávida. Mas não foi com dor, com nada, que foi mesmo como um sangramento de nidação, né? Era só enfim. Uma coisa muito discreta, enfim, etc. E aí, então, bom, enfim, né? E meu médico já viu, né, nesse segundo ultrassom, que era um aborto retido, explicou o que era, aí lá vai, começa
a Via Crucis, né? De entender o que é isso, como é que isso vai acontecer, etc. Eu voltei na consulta com o médico, eu tinha, né, feito a primeira consulta, e ele falou, olha, pode esperar a expulsão natural, não sei o que, mas não deu muita informação. E assim, eu nunca tinha escutado falar nisso. Ele falou, beleza, você pode esperar aí até 4 semanas, depois disso tem risco de infecção. Eu vivi essas 4 semanas, eu não me considero uma pessoa ansiosa. Mas eu vivi fazer uma curetagem e tal, tiver, tem alguma intervenção. Aí eu fiquei assim, Senhor amado, eu vou estar no meio da rua, será que vai, tipo assim, do nada vai vir uma enxurrada de sangue? Eu fiquei muito insegura. É óbvio, né? Igual vai a pra bolsa internet. Em filme, né? Do nada. Você não sabe. Aquele líquido. Aguaceiro. E aí eu comecei, obviamente, pesquisar coisas na internet de relatos de pessoas que tinham vivido aborto retido, etc. Enfim, mas assim, nada, eu não conseguia. Nada era do que eu tava vivendo mesmo. E aí, enfim, aí passaram essas 4 semanas meio tensas, assim, porque realmente não tinham informações muito concretas, assim, de como que isso ia acontecer. Nada acontece e feijoada, nada acontece. Né? Continua a vida. Exatamente, e é só isso mesmo. Aí, esse médico que eu tava, né, que foi da primeira consulta, ele me passava ultrassom toda semana. E exames de sangue, né? Eu fui acompanhando. E aí, todo médico que eu encontrava, eu perguntava. E aí, doutor, como é que funciona? Doutora? Aí, ia falando, só colhendo informações. Aí, quando passaram nas 4 semanas, nada aconteceu, que era a opinião média dos médicos. Nenhum outro médico disse nada diferente, com exceção do médico que fez o meu primeiro ultrassom e o segundo, que é o obstetra que a gente segue até hoje. No segundo ultrassom, que constatou a perda, além de tudo que o Reno já partilhou que ele falou, ele disse o seguinte, olha, não precisa você se preocupar que seu colo do útero está fechado. Então não tem razão de você se preocupar com a infecção. Porque se está fechado, está tudo certo. Aí, você volta no seu médico, você vai ver as formas lá, né? A continuidade desse acompanhamento. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar, ele não era o seu obstetra... Ainda não. Ainda não, ele só fazia os exames de imagem. Isso, aí só no João que vocês... Não, depois eu segui com ele. E depois durante todo o processo de perda, quando passaram as 4 semanas, a gente ficou assim, tá, e agora, né? Passaram 4 semanas, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar uma intervenção? Ele falou que não tinha problema mais ter mais de 4 semanas. Ele não falou exatamente das 4 semanas no dia, mas ele falou assim, olha, você não precisa se preocupar que seu colo do útero está fechado, não tem razão para ter infecção. E aí, obviamente, foi uma informação muito importante dele ter partilhado, porque eu me lembrava disso o tempo inteiro. Então, cada médico que a gente conversava, tinha oportunidade de conversar na hora de fazer exame ou consulta, eu me lembrava disso. Então, quando passaram as 4 semanas, aí foi a gente conversando, sempre conversando muito, né? Porque a gente gosto de dizer que a gente viveu isso, de fato, como uma só carne. Porque, apesar de acontecer comigo, a gente partilhava sempre, o tempo inteiro. Então, as decisões que foram tomadas em conjunto, de fato, né? Nunca foi tipo assim, Reno, mas eu tô insegura com isso. Não, vamos conversar, então tá bom. Esse é o caminho que a gente vai seguir junto. Beleza, então passar nas 4... Tudo que a gente viu, toda opinião médica, assim, que a gente ouvia, era nesse sentido, 4 semanas. Se em 4 semanas você não tiver a expulsão, você tem que fazer a cortagem, senão, sei lá, você vai ter uma infecção, você pode morrer, você não sei o quê. E era uma coisa meio dramática, assim, né? A gente sabia que, de fato, era um risco que existia, mas as pessoas falavam davam um medo tão grande. E aí esse médico falou, eu falei, não, de fato, esse risco acontece, mas não é bem assim que as coisas se dão. Aí ele disse, você tem que fazer? Não, você pode esperar mais? Pode. Aí ele foi, acompanhou, ele ficou super de pé. Isso, então quando concluiu as 4 semanas, nós conversamos e resolvemos voltar nele para consulta. Então eu marquei consulta com ele, falei, doutor, a gente sente muita confiança e eu gostaria de acompanhar esse processo. E aí foi isso que o Reno falou. Ele não queria uma cirurgia. Eu não queria fazer uma intervenção desnecessária, porque sabia do risco dessa, a gente sabe, né? Toda intervenção tem. Tomou agonia de cirurgia. E essa também. Curetagem também. Nem tem nada a ver com isso, mas cirurgia estética, pô. Eu fico imaginando assim, socorro. Eu sei que tem uns casos muito sinistros, mas sim. Tu entrar numa cirurgia pra mudar tua cara, pô, pelo amor de Deus. Eu tô muita agonia disso, de imaginar que eu vou fazer uma cirurgia. Mas dá agonia mesmo. E curetagem é um negócio que eu já tinha pavor, pessoalmente falando, porque minha mãe teve um episódio na vida e o relato, meu Deus do céu, eu ficava assim, enjoada. Enfim, é perigoso mesmo, é arriscado. Sim. Assim, né? Machucar o útero, essa coisa toda. Enfim, se tivesse que fazer, maravilha, mas vamos lá, vamos conversar direito sobre isso aqui, né? Se puder evitar, né? Se eu puder evitar, tudo bem, não quero ser negligente, mas vamos ver o que a gente pode fazer. E assim, ele sempre me dava todos os caminhos. Inclusive, a curetagem nem era uma opção que ele, né?
que ele falava. Então, ele sempre me explicava todos os caminhos. Falava, pode esperar? Pode esperar. Então, tá bom. A gente seguia esperando, sempre acompanhando. Tipo, se você não quiser esperar, dá pra fazer isso. Mas se você quiser esperar, dá pra esperar. Tranquilo. Isso. E com acompanhamento periódico, obviamente. Sim. Então, de 15 em 15 dias, eu tinha consulta, direto. fazia exames de sangue. Não fazia mais exame de imagem. E ele é ultrassonografista também. Então, assim, ele sabia o que ele estava fazendo. Enfim, né? Maravilha. E aí, nisso, por isso que a gente fala, né? Da providência divina, por tudo isso que o Renan já partilhou, de ter encontrado esse médico, mas de também porque ele confiou, assim, no potencial dele, digamos assim. E ele depois relatou, né? Que nunca teve nenhuma paciente que tivesse vivido... Que quisesse esperar tanto. Que tivesse a mesma esperado, coisa, né? tivesse esperado. Demorou bastante. Foram muitos meses. Eu lembro, A gente né? descobriu em agosto a perda gestacional e, na verdade, todo esse processo teve fim em janeiro. Fim, assim, final Final mesmo. Já tinha tido a expulsão. Só que depois fica um tempo, né? Tipo, pra limpar mesmo havia o o que eles útero. chamam, né, de restos ali. Mas havia os não era um restos, o útero problema, não tava mas, limpo, e aí a Foi gente- quanto tempo pra a primeira expulsão? Você Pra lembra? expulsar foi no início de dezembro que teve a Caraca, expulsão. Foi bastante Agosto, tempo. setembro, Bem no dezembro. início. Eu lembro, gente, no dia do chá de lingerie da Amanda. Aí eu falei, Amandinha, não tenho condições de ir hoje. Não, Por isso porque que é eu bem... Enfim, É, depois é você um- vai chegar lá, mas... Enfim, é né, bem. como a É Monique como se fosse um passou. mini parto, né? Tipo, na real, né? E É um parto, Só só que que, é porque ele é muito obviamente, rápido. em proporções Tipo assim, menores, a claro. Monique até falou que é óbvio que ela não chega na dor máxima, porque não tem Sim. o expulsivo Sim, sim. daquele É tamanho. um bebê Mas, as contrações daquele mas jeito. com exceção do expulsivo, o restante ela falou que é muito igual. A diferença é que no parto dura 6 horas e nesse caso dura ela menos. ficava numa fase 10 minutos, 15 minutos, entendeu? Uhum. Mas assim, até a intensidade da dor era uma coisa... Isso, exatamente. absurda, é uma assim, contração de fato É. que acontece ali, né? Enfim. É bom depois que passou você saber, nossa, foram 15 minutos. Mas até então, se Nossa. você teve Não, isso, o da você não Monique sabe deve o ter que é demorado aquilo, né? entre 1 e 2 horas. O assim. meu foram algumas horas. Foi tipo, eu acordei cedo. Enfim, bom, só pra Aham, continuar. Então, foram alguns meses acompanhando e tudo mais. E a gente... Cada vez, né? Cada consulta, quando ele falava, e aí, vai esperar, tá tudo bem, não sei o quê. Ele sempre se preocupava também de me perguntar como é que eu tava psicologicamente, né? Não só o físico, porque se ele já tava acompanhando. Eu falei, não, doutor, eu tô tranquila pra esperar. Eu prefiro esperar. Eu sei qual que é a minha visão aqui, né? Eu não tô, tipo assim, desesperada pra que isso acabe. No sentido, assim, de... Nossa, eu preciso encerrar isso. Era uma coisa, assim, que eu lia muitas vezes de relatos, né? E... Era uma preocupação dele também, inclusive. Né? Ele falava, olha, eu pergunto, porque há mulheres, por exemplo, que não... Que a notícia da perda do filho já foi tão difícil pra ela que ela, tipo, ela quer acabar de vez em Quer quando. acabar Ela não logo, quer sim. que botar um saber que ela ponto vai final ficar nesse... Aham. Isso. levando adiante o que já não vai vingar e tal. Sim. E aí também, no meu caso, eu não sei se em outros casos acontecem assim. Enfim, hoje eu conheço alguns casos, né? De mulheres que passaram pela mesma coisa. Mas no meu caso, o hormônio do beta-HCG continuou subindo. Obviamente, discretamente, né? Não como numa gestação saudável. E isso me causava enjoos. Então, eu fiquei, tipo, cerca de um mês enjoando bastante. Então, assim, eu já não tinha mais meu filho. E o meu corpo entendia que ainda tinha um filho. Não, uma gestação mas não tava, certa. e também essa não noção de tinha você mais tem seu filho. É. Tipo assim, seu filho tá... O que tá ele tem de aqui, mas corpóreo, ele- né? Aham. Ali. Mas ele já não tá mais vivo. Já não tá mais. E aí, enfim, então foi por cerca de um mês, assim. Aí depois, naturalmente, né? O corpo lúteo vai sumindo, não sei o quê. E aí esse processo vai acontecendo, né? Então é devagar mesmo, né? E para cada mulher também pode acontecer em um tempo. Sim. E aí isso foi então, agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, foram cerca de 3 meses, né? Porque não foi no início de agosto. Cerca de 3 meses nisso tudo, até o meu corpo começar, de fato, a começar a expulsão. Então, no meu caso, eu tive 30 dias, assim, mais ou menos, de sangramento. Não era um sangramento exagerado, era, tipo, normal. Então, nem era muito, nem era pouco. E não me causava nada, nenhuma dor. E meu médico falou, pode ser assim mesmo, Isabela. Então, você só vai acompanhando, vai me falando sempre... Ele sempre ali à disposição. Mas teve, né, um belo dia de eu acordar com muita cólica. Muita, muita, muita cólica. Que é, de fato, já era um processo de expulsão começando. E foi, tipo, muito cedo, sei lá, 6, 7 da manhã. Eu não vou me recordar agora, mas era bem cedo, assim. Um horário que eu não, Muito eu não ia acordar. 7 da manhã, muito cedo. Super cedo. Pra mim era madrugada. Tô brincando. Mas foi tipo isso, bem cedo.
E aí eu fiquei, tipo assim, Não, porque muito tempo. vocês acordam 10 da manhã. Então, Nessa eu época. entendo. Nessa época, na verdade, no domingo ainda também. A gente não tinha compromisso no dia, Depois enfim. que o João começou a acordar 5 da manhã, você viu que Maria, não, 7 graças a é... Deus, 6h30, tá bom? É a média dele. E aí foram Quando horas chega às mesmo. 6h30, eu penso, bendito de Deus. Você acorda, nossa, acordou 6h30, que alegria, velho. Tá ótimo. Deus é bom, o diabo é ruim. O Exatamente. bicho é do milco. É. E aí, tipo, foi isso. Foram horas. E aí, lá pra, sei lá, 11 da manhã, mais ou menos, é que eu tive, tipo, de fato, a expulsão, né? Foi o dia, de fato, de expulsão. Mas eu fiquei, tipo assim, muitas horas morrendo. É tanto que eu até demorei a chamar o Reno, né? Gente, eu queria abre morder parênteses. as coisas, assim. Eu falo pra Isabela que eu sou um péssimo marido. Porque quando isso aconteceu, eu não vi a Isabela tipo, se levantar da cama. Ela se levantou da cama, tava sentindo dor incomodada. Ela se levantou da cama e ficou zanzando pela casa, porque ela sentia Teve tanta um momento dor, que eu fiquei e ela andando não, mesmo. tipo, não encontrava posição, jeito, e ficava só pra cima e pra baixo, andando, né? E tudo isso aconteceu, eu tava dormindo. eu não vi ela se levantar. E daí, depois que tudo aconteceu, foi que ela veio me chamar, eu acho. Nem sei que horas que ela me chamou, mas eu não lembro mais. Bom, foi mais já no final da manhã, foi tipo umas 11 horas quando isso aconteceu. Realmente, você tava dormindo. Mas enfim, eu senti vontade de andar. Eu fiquei dando voltas na sala. E rezando mesmo, assim, né? E eu olhava pra cruz, enfim, e de fato, nós vivemos isso, né? Com sentido, com os olhos em Deus, né? E pra mim era tipo isso, meu Deus do céu, que dor é essa? Socorro. Enfim, e aí o processo se encerrou nesse dia, eu tive o dia principal de sangramento, depois tive só uma coisinha ou outra, e aí sim fui voltar a fazer exames de imagem, e aí foram 2 ciclos, até o meu útero estar completamente limpo, né? Ela fez exame de imagem depois dessa expulsão, em dezembro. Isso. E aí os exames de imagem mostravam que ainda havia restos no útero. Sim. E aí esses restos não podiam ficar lá. E também, de novo, mesma história. E agora? Vai ter que fazer uma curetagem mesmo assim? Como é que vai fazer? Ou outro procedimento. E aí o médico sempre nos acalmando. Não, a gente continua acompanhando. Semana a semana ela fazia exames para ver se... Pra tipo, mapear uma sangue, possível Nossa, infecção. E isso é bem... Tipo, é cansativo, né, cara? É tipo um negócio que você tem que ir se estende. indo e faz Então foi de exame. agosto até lá, foi sempre assim. Depois de passar essas 4 semanas, né? Era um processo de toda semana estar fazendo os exames ali para fazer os exames ali para ver se tinha algum, né? Porque se alguma infecção, alguma outra coisa apontasse, naturalmente ela teria alguma coisa, uma intervenção mais urgente. Sim. E aí esperou começo de dezembro a expulsão, viu os restos ali e foi de novo, aí veio um ciclo, veio Passou o primeiro ciclo, que segundo. até que o médico disse, olha, Antes do Isabela, segundo ciclo. acho que nós já esperamos tudo que podia esperar. Aham. E eu acho que a partir de agora a gente já começa a ter riscos maiores que eu acho que a gente não precisa assumir. Uhum. E aí ele mesmo já disse assim, não, agora acho que já foi. E aí ele indicou um procedimento lá, já nem me lembro o nome, mas era uma cirurgia... Uma cirurgia minimamente invasiva, com vídeo, não sei o quê, que eu poderia procurar, né? Isso, que aí seria uma canula que se põe como uma espécie de pinça que se enxerga o que pega e pinça só aquilo que está lá e precisa tirar. É com vídeo, né? Então é uma coisa mais... Então é uma que coisa se usa mais... normalmente para fazer tratamento de endometriose, um procedimento Entendi. bem Isso, avançado. Precisaria aquele risco da... Como curetagem, um mamilo, enfim, outras coisas, né? Outros caminhos que existem. E aí ainda cheguei a fazer uma consulta com a médica que ele indicou e tudo. Também não queria fazer o procedimento, mas ok. Mas né, vou lá conhecer e escutar. Escutar dela e tudo mais, beleza. Aí ela falou, olha, o plano às vezes demora um pouco a autorizar, não sei o que, você já pode deixar a guia pronta. Eu falei, tá bom, vamos lá, vou preencher a papelada, a gente viajou. Quando tava voltando, acho que no dia de voltar, um dia antes, ela me ligou, falando assim, o seu plano autorizou. Me ligou não, perdão, mandou uma mensagem dizendo, o seu plano autorizou, vamos agendar e tudo mais. E eu tinha até esquecido, né? Porque eu fiz o exame antes de viajar e deu tudo certo, meu útero estava limpinho, eu até esqueci de mandar mensagem para ela. Aí eu, doutora, deu tudo certo já, desculpa, esqueci de avisar, não sei o que, não precisa marcar. Aí ela, não, maravilha e tudo mais, não. Mas foi isso, então assim, tudo encerrou mesmo, completamente no finalzinho de janeiro, que foi quando eu tive meu segundo ciclo e aí naturalmente meu útero ficou limpo. E assim, antes dessa consulta com essa médica também, tinha uma moça no Instagram que eu gostava muito de acompanhar. É porque hoje eu não tô mais Afeto.nutri? Essa também gosto muito. Aprendo super. Mas era uma outra moça. Mas era outra temática. É uma outra temática. E aí, na época que a gente perdeu, ela tinha feito uma partilha da perda que ela tinha tido de gêmeos. Aí foi muito providencial, tipo assim, ler o testemunho dela no dia, a Rayane Zago.
E aí eu li o testemunho dela e tudo mais. Já tinha um tempinho que ela tinha perdido. E a gente leu na época, no dia seguinte, na semana da perda. Eu acho que eu li esse texto também. Dos gêmeos. Enfim, aí foi muito... Foi reconfortante, né? Ler o testemunho dela, a partilha, beleza. Ela escreve muito bem, né? Meu Deus. E aí depois, passaram alguns meses, né? Isso em janeiro, né? Janeiro de 2020. Ela partilhou sobre a perda. Ela teve um aborto retido. E ela só partilhou disso em janeiro. Justamente nessa época em que eu estava nas vésperas dessa consulta. E aí eu li o testemunho dela e falei assim, meu Deus do céu, como Deus de fato fala pela vida do outro, né? E aí mostrei pro Reno na época. Cuida da gente. Esses pequenos detalhes, assim. Durante todo esse processo eram muito claros esses cuidados de Deus, sabe? Sim. De tudo que a gente já falou, assim, esses detalhezinhos, assim, pra gente gritavam, assim. E como o Reno falou, a gente sempre sentava, rezava, conversava e uma voz, né? O Espírito Santo nos impelia a esperar. Você pode esperar um pouco mais, né? Então, pode falar. Você falou isso agora, é importante pensar. A gente tá falando, né, que não queria cirurgia, não querer. É porque existia de fato isso na gente. Uma coisa que a gente não sabia explicar, que nos dizia que não era o caso, direção. Entende? Que não era o caso. E a gente pensava, meu Deus, será que isso é claro? Será que não é alguma coisa que a gente ficava tentando discernir? E sempre em oração, para compreender aquilo. Então, por que fugir de viver o momento? E a gente tinha paz em pensar que a espera era o caminho. Então a gente não ficou com medo, assustado dos riscos lá. A gente estava seguro, sabe? De que era aquele caminho. E aí, quando veio a história de agora já deu, vamos fazer, né? Fizemos o exame e tal lá. O plano autorizou, ainda assim a gente pensava, não, se tiver que ser, sim, então vamos lá fazer. Sim. Mas ainda assim a gente pensava, mas não é. E rezava, falava, Senhor, se a tua vontade for que não se faça, por favor, né? Mostra pra gente e tudo mais. Sim. E aí, quando a gente fez esse exame, não sei se você ia falar, que eu te vim adiantando. Pode falar, não. Mas quando a gente fez essa consulta com essa médica especialista lá e tal, que era super referência no negócio lá, ela também nos acalmou bastante, assim. Foi super não fez nenhum tranquila. alarde, não ficou tipo assim, mais. tem que fazer agora e tal. E aí fez, doutor, não tem problema. Se chegar lá e depois não for preciso, não faz. Então não tem problema. Você pode esperar mais um ciclo, mais 2 ciclos. Ela falou, tipo, normalmente ela foi até mais. Não, ela até, no fim das contas, por ela você podia esperar mais do que até o médico já tinha deixado, né? Ela, na especialidade dela, disse, não, na verdade, pode esperar e tal. E aí ela disse, você autoriza aqui, beleza, o plano autoriza, você tá perto de chegar do seu próximo ciclo, aí tava mais ou menos perto. Ela falou assim, então, é o tempo, espera o próximo ciclo. Quem sabe, o próximo ciclo já tudo fica limpo e não precisa mais fazer cirurgia. Eu ficava assim, por favor. Que esse ciclo venha dar fim a essa história, né? Sim. Que, enfim. E só voltando uma coisa que eu falei lá atrás, né, que nas primeiras 4 semanas de espera, que eu fiquei, tipo assim, ansiosa, porque eu realmente ficava assim, meu Deus, não sei o que vai acontecer. Mas quando passaram as 4 semanas que a gente começou a caminhar com o meu atual obstetra, né? Aí foi que a gente, tipo assim, viveu um coração mais tranquilo, sabe? Tipo assim, de ver que, calma, vamos caminhar olhando de maneira objetiva para as coisas, né? Sem, enfim... sem medo, onde não precisa ter, obviamente sendo cuidadosos, né? E aí foi isso. Então, eu li essa partilha dela nas vésperas da consulta, e ela partilhando, né, de como aconteceu para ela, no caso dela, já foi, tipo assim, um dia inteiro de sangramento. Ela disse que até desmaiava de tanto sangue que ela perdeu. Então, assim, diferente, né? Para cada mulher, de fato, aconteceu para a Mônica, aconteceu de um jeito, enfim. E aí ela disse que teve um dia inteiro de sangramento, se sentia muito fraca, não sei o quê, e aí, tipo, foi isso. E o que o médico dela também acalmou ela no sentido de, até mesmo no pós, né? Tipo assim, pode esperar mais alguns ciclos, não precisa ficar, não sei o quê, não. Mas o foco da partilha dela não era o físico, ela falava disso porque, obviamente, estava envolvido. Mas ela dizia que dessa pressa que nós temos, nós de uma maneira geral, falando, generalizando, João que Paulo a gente tem está com maluco coisas. Aqui no Instituto. Algo está acontecendo. Alguém está gritando muito. Alguém terá bastante trabalho com ele. Alguém dali está dando ou um piti ou alguma coisa aconteceu. Pega, Vini. Não? Tem algumas crianças chorando. Aliás, uma criança. Uma criança. E aí... Um choro familiar. né? Não, mas eu sabia que não era o João. Mas uma vez ela chorou e eu realmente falei, nossa, ela chora igual o João. Você lembra que eu falei? Sim, nossa, parece o João chorando. E aí ela falava assim, do sentido da espera mesmo, sabe? Que a gente tem a tendência de fugir mesmo, de se esconder e tudo mais. E, de fato, a gente não precisa procurar sofrimento, né? Procurar dores sem necessidades. Mas se Deus as envia, que a gente possa assumir com coragem, né? Como eu falava, né? Fazia referência ao versículo, né?
Acho que eu fui procurar aqui, acho que é Colossenses. Mas não, enfim, não achei o versículo direito, mas quando São Paulo fala, né, que a gente completa na nossa carne aquilo que faltou, né? No sofrimento de Cristo, nesse sentido, né? De fato, nessa união mística, né, com o nosso Senhor, nós que somos igreja, né? Então, se Deus assim permitiu, por que a gente ia fugir, né? Então, a gente não entendia direito isso no caminho, mas a gente rezava e entendia. Caminha mais um pouco, caminha mais um pouco. E ler a partilha dela foi como se Deus falasse mais claramente, assim, é isso, meus filhos. Era por isso que vocês sentiram isso no coração. Porque viveram comigo essa espera, esse pequeno calvário, né? De esperar mesmo tudo acontecer, de ter a paciência, enfim, de ir assimilando ali aos poucos, e Deus foi nos formando. Né? De ouvir isso. De ouvir, de Deus nos formar ali em cada momento, né? E de amadurecer isso mesmo, né? Um luto estendido, digamos assim. E era como se Deus desse a resposta ali pra gente, né? Tá vendo? Essa é a razão da espera, essa união de fato que vocês puderam viver, né, comigo. Claro, vivemos muitas alegrias também nesse período, né? Mas vivemos as dores dessa espera, enfim, com Cristo de fato. E vocês falando isso, quando a Monique perdeu, a gente fez um exame com 6 semanas e estava tudo perfeito. E quando a gente foi fazer o exame com 10 para 11, o bebê, né, tava com o mesmo tamanho das 6 semanas. Só que essas 6 semanas foi um pouco antes do Natal. Então a gente conseguiu viver o Natal, o Ano Novo, meu aniversário. Eu acho que o aniversário da Monique também, tudo com a notícia de que tinha o bebê. E a gente só recebeu essa notícia depois, assim. E é aquilo lá que você tá falando, tipo assim, parece pouca coisa, mas depois quando você para pra olhar, você fala, cara, a gente pode anunciar aqui na rede, né? Sim. E aí era uma outra coisa que eu lembrava, assim, eu falava, né, filho, obrigado pelas semanas de felicidade que a gente teve, né? No fundo, trouxe felicidade também, mesmo que lá tenha sido uma semana, né? Mas qual não foi a alegria daquela uma semana? No seu caso, eu acho que era o primeiro neto dos seus pais, né? Da minha mãe. Da sua mãe, do primeiro neto da sua mãe. Sim. Então, assim, o primeiro filho de vocês, né? E quanto que aquela uma semana, né? É o que a gente olha assim, cara, tipo, essa uma semana, esse tempo, vale a pena, né? Então, quando a gente olha para esses momentos de alegria, né? Eu acho que a Santa Teresa, alguma Santa Teresa, não vou falar o outro pra eu não errar, vai ter mais chance de acertar, né? O tanto de Santa Teresa que tem aí. Falava assim que, basicamente, Deus fala que a gente sofre aqui pra ter as alegrias no céu, mas eu já sou tão feliz aqui na terra, então, tipo assim, imagina como é que é o céu. E eu acho que é isso, assim, a gente vê essas dores, né? Mas no fundo a gente vê como no longo prazo, no todo, são muitos momentos alegres, né? Tantas alegrias, assim, de poder falar pra alguém e dar essa notícia pra alguém, sabe? Você trazer a notícia de, cara, a gente tá esperando um filho. E aquele momento ali em que tava todo mundo meio que casando, né? No mesmo momento. Sim. Então, são momentos, assim, impagáveis, né? E você vê que essas vidas com tão pouco já são capazes de trazer tanta alegria, né? Exatamente. Isso mesmo. Exatamente isso. No fim das contas, lá, quando a gente foi fazer o último exame... A gente não terminou de falar esse detalhe, né? Que no fim das contas, quando a gente foi fazer o último exame lá, que teve, de fato, o último ciclo, depois consulta com a médica e tal... A gente já foi meio... Você vai apreensivo, né? Pro exame, tipo, sempre falou, você não tem nada aqui, não tem nada, né? Se o senhor nos disse para chegar até aqui, né? Certamente tem uma... E aí, naquele instante, não tinha nada. Aí finalmente, o Isabela tava limpo, o médico disse, Isabela, acabou. Né? Chegou a fim, a gente, nossa, graças ao bom Deus. E aí, todo o calvário tem fim. E isso, o que resta, no fim das contas, além de tudo que a gente aprendeu, claro, é a alegria de ter tido o primeiro filho, entende? E a dica, né? Me é permitido acreditar que este filho já alcança agora, né, prematuramente, a glória de Deus, é pensar que até nisso a bondade de Deus, né? É Deus quem dá a vida. E que ele nos deu a graça de ter um filho santo, né? E não nos deixou errar com ele, entende? Não nos deixou errar com ele. Ele mesmo
por sua própria vontade, já quis garantir esse fim. O padrinho do Tomás, né? Quando eu falava com ele, que eles passaram também pela perda gestacional, e eu lembro de uma frase assim, que ele mandou e falou: meu irmão, lembra que a nossa missão é ajudar nossos filhos a chegar ao céu. E vocês já fizeram isso com um filho. E, cara, assim, eu lembro muito disso. E aí, quando isso vem na minha cabeça, sabe? É óbvio que é muito ruim, você sofre muito, mas parece que dá sentido pra tudo. Essa é uma verdade. E né? aí, isso conforta muito a gente, né? Parece que é uma coisa assim, só pra ser sentimental, só pra dar um afago, mas isso é uma verdade. E que, de uma certa forma, tem que ser aquilo lá que eu falei assim, racionalmente é verdade, mas que nós também consigamos levar isso pro nosso coração. Se nosso coração deve se moldar para viver diante dessa verdade, de que temos filhos no céu, sabe? De que essa é a nossa missão e aqui a gente, pelo menos um filho, a gente conseguiu, né? Então, quando chegar talvez no juízo lá, né, diante de toda a minha imundície porqueira, talvez Nossa Senhora vai aparecer lá do lado e falar: olha aqui, senhor, mas olha esse filho aqui que ele... Né, espero os filhos estão vindo e falam assim, um já veio. Os outros ainda ficaram lá, mas esse aqui... E aí quando botar na balança lá, tomara que pese bastante, né? Sim. Mas... Então, eu acho que isso me conforta muito. E não sei se tem alguém escutando que passou por isso, que, né, tá passando... E eu acho que é uma coisa a se levar, assim, né? Nossa missão é levar os nossos filhos para Deus e, de uma certa forma, não do jeito que nós queremos, mas nós fizemos isso, né? Do jeito que Deus quis. Então, dá esse sentido, eu acho que ajuda bastante, né? Então, gente, muito obrigado, né? Eu acredito que a gente chegou aí. Tem um outro ponto que eu acharia muito legal também, mas eu acho que vai dar outro episódio, que eu queria saber depois, assim... A gente vai fazer um outro episódio, mas como que ficou a cabeça de vocês depois pros próximos filhos, né? Porque eu acho que, falando lá de casa, assim, cara, causou uma ansiedade na Monique, essa coisa de... Principalmente na Monique, né? De tipo, tenho que engravidar pra ter o segundo... No nosso caso era o terceiro, né? Mas assim, será que eu vou engravidar? Será que essa outra gravidez vai ter alguma coisa? E eu queria muito escutar isso, mas assim, a gente realmente vai dar... A gente vai fazer um outro podcast mesmo. A gente vai fazer um desse aqui, parte 2, e aí a Monique vem na parte 2. Ela vai escutar esse aqui e depois ela grava a parte 2. Mas porque eu queria... Eu acho que é uma coisa bem importante também, né? A gente... Esse pós também de... Tipo, nossa, passou. E agora, né? O que vem? Como é que a gente vive? São como grandes capítulos dessa história, né? Então você tem o capítulo de saber a perda, de viver a expulsão, no nosso caso, né? E o pós tudo isso, a espera do próximo filho, isso tudo realmente então, é um podcast. Vai ficar para um próximo episódio. Mas eu vou marcar mesmo, a gente vai marcar de fazer essa segunda parte. Mas, assim, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que a Bela embargou aqui bem no iníciozinho. Eu sei que não é um tema fácil, né? Hoje já foi superado, mas ainda assim... É ruim e se dispor a falar isso para pessoas que talvez que a gente nem conhece, né? A gente não sabe quem vai estar escutando isso. Abrir a intimidade, assim, eu acho que é muito obrigado mesmo. Igual você falou, igual você tocou na história da Rayane, a história de vocês, a gente tocou com certeza e ajudou muito quando a Monique passou por isso, né? E aí a gente espera que possa chegar em outras pessoas também, né? Que elas possam ser tocados por essa vida que em 6 semanas de vida conseguiu fazer tanto, né? Então, muito obrigado mesmo. Deixem um destaque final aí as pessoas. Vocês não lembram. Com você. Não, tô brincando, só se despedir e tal. Mas... Na verdade, só para dizer o seguinte, que com tudo isso, Deus nos ensinou, nós já sabíamos, né? Mas vimos na carne para compreender melhor, que é Deus quem dá a vida. Compreender o valor da vida. E que se Deus nos fez desejar o primeiro filho, os filhos seguintes, então, o desejo era ainda maior, né? E dizer para todo mundo que está escutando isso, né? Que se você ainda não se deu conta, tenha ciência disso, né? É Deus quem dá a vida. Como o Rodrigo dizia, se Deus vai te dar um filho, 2 filhos, filho nenhum, é isso. É Ele quem dá a vida. Seja uma, sejam vários. Exatamente. E é abrir o coração, né? É manter o coração aberto. Pedir a graça para que Deus mantenha o nosso coração aberto. A gente só precisa disso, né? É uma coisa que foi deixando assim de ser uma preocupação,
Não que a gente não vá pensar nisso no dia a dia, às vezes, mas de pensar, né? Nossa, será que eu vou ter 10 filhos? Quando eu pensava na abertura da vida bem no início, assim, né? Tipo, meu Deus, isso é assustador. Eu me assustava. Não, eu me assusto até hoje, pô. Né? Né? Não vou dizer que eu não me assusto hoje, mas Se você assim, me falar agora que eu vou ter 10 filhos, eu vou falar, pô, massa, mas... como é que isso vai acontecer? assustador. Vamos lá. É exatamente isso, assim. E aí de tirar um peso que Deus não coloca nas nossas vidas, no sentido de, assim, você vai viver tais coisas, vai ser muito difícil, vai ter 7 filhos, você não vai dormir mais. Pelo amor de Deus, calma, gente. Então a gente só precisa Ainda de um que sejam coração 10 aberto. filhos, não vai vir todos de uma vez. Né? Não é assim. Um passo de cada vez. Exatamente. O que a gente precisa ter é um coração aberto à vontade de Deus. Sabendo que a vontade de Deus pode ser... Você não vai ter nenhum, como o Rhodes partilhava. Eu acho que isso é muito pesado, assim. É aquilo, né? Eu tenho uma filosofia, né? Mas me conhecendo, eu não acho que isso é bom pra todo mundo, tá? Eu acho que cada pessoa tem que encontrar, mas que eu medito muito, assim, por não ter as coisas. Então, por exemplo, quando eu penso nos meus filhos, eu penso muito na perda deles. Tipo, eu medito muito a perda deles porque me ajuda a amá-los, né? Sim. Tem gente que não aguenta. Então, assim, eu tô falando disso aqui... Dar o valor a eles, né? Eu tô falando isso aqui, mas toma cuidado, porque Calma, se tu pegar uma mulher no puerpério e mandar ela fazer uma meditação dessa, ela vai precisar de um psicólogo, falando sério. Então, calma, tá bom? Não faz, não é pra fazer isso sempre. Eu tô comentando. Não faça isso em casa. Que é uma coisa que eu ouvi Que te ajuda. e me ajuda. Mas isso também. Então, sempre foi um jeito de eu poder receber melhor os meus filhos. Que era essa meditação de, tipo... Cara, e se eu não tiver nenhum? Aí eu tô mais. E eu lembro muito que depois da perda gestacional, eu por um tempo fiquei meditando como seria a minha vida só com o Tomás. E aí eu ficava meditando. Porque eu também tinha que dar graças se eu tivesse só o Tomás. E eu tinha que achar que a minha vida era boa, né? Entender que a minha vida também era boa só com o Tomás. Eu não, vamos dizer assim, dependia de um novo filho para que eu pudesse ser feliz. Que é uma coisa que pode acontecer, né? Sim. Então, assim, eu comecei a meditar mesmo por um tempo, depois da perda, depois que passou tudo. Eu falei, cara, pode ser que a minha vida seja ser só o Tomás. E tudo aquilo que a gente tá imaginando. Eu sempre, quando eu penso na minha vida no futuro, né? Eu penso lá geralmente eu penso com uns 4 ou 5 filhos, sendo bem sincero, assim. Mas eu comecei a meditar um tempo mesmo. Cara, como é que seria a minha vida só com o Tomás? Então, eu, a Monique e o Tomás. E eu fiquei, porque isso... eu conseguia ver alegrias no futuro, sabe? E aí eu meditava nesse ponto nos momentos felizes, né? Então, tipo, como é que seria se o Tomás virasse padre? O que sairia de bom disso? A gente teria muito tempo para redimissão, a gente teria muito tempo para tal coisa. E é óbvio, que se eu for meditar, tendo 4 filhos... Eu tenho outros pontos felizes. Talvez eu não tenha todo o tempo que eu teria só com o Tomás para redimissão, mas tem outros pontos extremamente felizes. Agora que tem a Clarice, poxa, ter os dois juntos, ver eles juntos é uma outra felicidade. Então, eu acho que existe essa meditação, né? A gente pode meditar na perda, mas também existe outra meditação positiva, que é então, tipo, se você tá muito para baixo no momento da sua vida, medite sobre isso no futuro e os momentos bons que isso vai te trazer, sabe? E aí foi uma coisa que me ajudou muito, assim, depois, né? Olhar o que importa de verdade. Exato. E enfim, aí a Clarice veio, né? E aí mudou tudo, mas hoje, de novo, assim, é uma meditação que às vezes eu faço. Eu falo, cara, como é que será a minha vida daqui 10 anos se eu tiver só a Clarice e o Tomás? Porque pode acontecer, sabe? Sim. A gente fez algum episódio, eu não lembro qual foi, e alguma seguidora mandou, eu acho que eu acho que foi isso, que ela tinha 3 filhos e ficou com muito medo depois do terceiro, e tinha 10 anos que eles não recebiam outro e não usavam nada. Então, assim, tipo, eles tiveram 3 filhos e começaram a ficar com medo do quarto, e já tinha 10 anos sem usar nada que não vinha o quarto filho. E aí depois, obviamente, de um tempo nesses 10 anos, começou a dar uma angústia, assim, por que não vem o quarto, né? Porque quando, se tu me falar hoje, Rodrigo, tu vai ter o terceiro quarto, né? Se a gente pensar, aí eu com certeza vou ficar angustiado. Agora, daqui 5 anos, talvez a gente olhe assim e fale, por que não tá vindo, né? Meu próximo filho e tal. Sim. Então é uma coisa, assim, da gente olhar um dia de cada vez. Pedir a graça de um coração aberto, né? À vontade de Deus. Porque isso vem dele, né? Então, enfim, tudo vem dele, então... Que a gente peça isso, né? A graça de acolher sempre a sua santa vontade, enfim, com amor. Acho que esse é o pedido a se fazer a Deus, né? Que eu desejo o que tu desejas. Exatamente. Que eu não tenha outra vontade que não a tua. Sim. É isso. Então, é isso, gente. Obrigado, Vini. Muito obrigado. Aurora, obrigado também. Aurora, obrigado pela participação. Se você pensa em colaborar com a Redimissão de alguma maneira,
nos mande uma mensagem, tá bom? A gente te ajuda a colaborar esse projeto aqui que é independente, que na verdade depende muito de você e de Deus, né? Mas depende muito dos nossos colaboradores. Então, cogite aí pra gente poder fazer mais e mais. Nós estamos com várias gravações agora. Saiu o primeiro episódio de 2023, mas nós estamos gravando mais e a ideia é que comece a sair uma vez por semana, mas precisamos de alguns recursos, estamos atrás, mas enfim, tá certo? Gente, obrigado. Até a próxima, a gente vai gravar uma parte 2. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission.